Está começando o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno. Músicas e salmos hebraicos, reflexões de provérbios, sabedoria e contos judaicos. O estudo das escrituras com base nos idiomas originais, tendo como centro Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias de Israel. Está no ar Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno. Apresentação Rosh Maurício. Realização Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Shalom Aleichem! Esse é o programa Yom HaTeshuvah, o programa da Brit Olam de Joinville e de São Paulo. Estou aqui muito feliz com vocês, aí no ar, aqui na Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida. Nós vamos começar hoje o terceiro programa de Apocalipse. Um tema maravilhoso, um tema profundo, que você vai estar acompanhando conosco e também vai compartilhar aí com seus amigos. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Eu agradeço muito ao Eterno por essa grande oportunidade de estar aqui com vocês, juntinhos, para estudar a Torá, para estudar as Escrituras Sagradas. Baruch Hashem. Você que quer visitar a nossa sinagoga em Joinville ou em São Paulo, ou então em outras localizações, onde nós temos pequenos grupos, entre em contato comigo. 479-8803-2804 479-8803-2804. Eu vou estar à disposição de você. Mande um WhatsApp, a gente marca e eu dou uma ligadinha e a gente conversa e a gente passa aí os endereços da região onde você está. Vai ser muito bem-vindo em nosso meio. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Acesse o nosso site www.britolam.com.br www.britolam, tudo junto, BRITOLAM, britolam.com.br. Ali você vai encontrar estudos, links para o YouTube, o nosso Instagram também é Britolam, nosso Face Britolam. Entre em contato conosco e acompanhe os nossos estudos. Baruch Hashem. Você que quer estudar as escrituras e tradições judaicas sobre uma ótica bíblica e judaica, entre em contato comigo. 479-8803-2804. Eu sou professor da Or Davi, uma instituição judaica internacional. Rabino Bonnie Kessed é o diretor aqui no Brasil e ele tem feito um trabalho maravilhoso. São 2 anos de bacharel em teologia, tem também mestrado e doutorado. Entre em contato comigo, 479-8803-2804, 479-8803-2804. Vai ser uma grande bênção você estudar as Escrituras, a Brit Hadashah, ou seja, o Segundo Testamento, numa ótica judaica. Yeshua era judeu, ele viveu e morreu como um judeu, ensinou os seus talmidim, todos eram judeus. Os autores das Escrituras, aqueles que foram inspirados pelo Ruach HaKodesh, eram Yehudim, eram judeus. Então é necessário a gente conhecer não somente a cultura judaica, a língua judaica, mas a forma de pensar, a forma de você ler as Escrituras, tendo uma base toda pela Torá. Então você vai começar a se aprofundar verdadeiramente exatamente naquilo que vai te dar um sentido verdadeiro. Faça conosco a yeshiva, esse bacharel em teologia na Or Davi. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Baruch Hashem. Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, é um programa
da Congregação Judaico-Messiânica Brit-Olá de São Paulo, Joinville, todas as quartas-feiras, das 8 às 10, ou seja, das 20 às 22 horas, aqui na Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida. Baruch Hashem. Então hoje, meus queridos, nós vamos ter o programa 3 de Apocalipse. Começamos já algumas semanas atrás e vamos hoje entrar, então, no capítulo 2 de Apocalipse, onde Yohanan vai descrever aquilo que Yeshua fala sobre as 7 Kehilot, as 7 comunidades da Ásia. Não perca, logo vamos começar o nosso estudo. Baruch Hashem. Antes disso, eu gostaria de perguntar: você quer ser um colaborador desse programa? Se você for sentido, foi tocado, sentiu em Deus de abençoar a Brit-Olá, abençoar esse programa, você pode colaborar conosco. Baruch Hashem, seja mais um parceiro para alcançar muitos para um entendimento maior das Escrituras. Faça uma contribuição bancária. Você pode fazer um depósito na Caixa Econômica Federal, agência 1554, opção 013, agência 1554, opção 013, conta corrente 26407-2, conta corrente 26407.2, ou então faça um Pix. Você pode fazer um Pix também no CPF, que o número Pix a chave 105 072 14897, repetindo, 105 072 14897. Faça a sua contribuição, coloque essa semente nessa terra boa que vai te frutificar muito. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Então, meus queridos, antes de nós começarmos com o nosso estudo de hoje de Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ver pérolas da tradição. São contos judaicos com Letícia Bank. Aguarda aí, logo nós começamos o nosso shiur. Baruch Hashem. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, da Congregação Judaico-Messiânica Brit-Olá de Joinville. Verão, fazendo bem para a sua vida. Vertical FM. Vertical. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit-Olá de Joinville. Agora, Mesorat Shel Peninim, pérolas da tradição, ilustrações da palavra com contos judaicos. Sua palavra seja sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Matatiarros 5:37. Yeshua foi enfático neste ensino. Nós devemos assumir o que falamos e cumprir com o que prometemos. Também aprendemos que daremos conta de toda palavra frívola que proferirmos. O Eterno conhece todas as coisas e nada lhe passa despercebido. Vamos ouvir uma história sobre o assunto. Um mercador judeu estava viajando pelo deserto num camelo que havia alugado. O condutor de camelos o acompanhava. Ao parar para descansar, o condutor de camelos deu um suspiro longo e profundo. O mercador judeu perguntou por que suspirava, e ele respondeu que ia chegar em casa e não tinha nenhum presente para sua família porque não tinha dinheiro para isso. O mercador prontamente se ofereceu para emprestar algum dinheiro, e o dono dos camelos estranhou, dizendo: "Você vai me emprestar dinheiro sem uma testemunha?"
O mercador disse: esta pedra aqui será a testemunha. O homem que queria o empréstimo ficou rindo consigo mesmo e pensou: e as pessoas dizem que os judeus são inteligentes. Para o mercador, porém, falou com aparente seriedade: muito bem, a pedra é minha testemunha. Estou pegando emprestado o dinheiro e vou devolvê-lo dentro de alguns dias. Falou isso e pegou as moedas que estavam em cima da pedra. A viagem terminou, os dias se passaram e nada da devolução do dinheiro. O mercador foi até o condutor de camelos e pediu pelo dinheiro que havia emprestado. A resposta veio rápida: que dinheiro? Eu não emprestei nenhum dinheiro de você? Pare de fingir, você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu fiz um favor a você e é assim que você me retribui? Mas o condutor de camelos continuou negando tudo. O mercador judeu então foi falar com o juiz, que perguntou se tinha uma testemunha. Ele disse que sim, uma pedra era a testemunha. Desculpe a pergunta, mas como uma pedra vai poder vir aqui testemunhar em seu favor? O mercador então explicou como a pedra iria testemunhar para o juiz, que respondeu com um sorriso: eu não tinha pensado nisso. Mandou chamar o devedor, que negou toda a história do empréstimo. Meritíssimo, este homem não está muito bem. Olha que história ridícula essa de ter uma pedra como testemunha. Então o juiz pediu ao mercador que trouxesse a testemunha, enquanto o condutor de camelos ficaria ali esperando. Depois daria o seu veredito. O judeu saiu. O homem ficou horas a fio esperando e começou a perder a paciência. Então falou com o juiz: meritíssimo, essa espera é inútil. A rocha fica a 1 dia de viagem de camelo e é pesada demais para carregar. Não acredito que o mercador volte, ele quer zombar de nós. Ah, é? O juiz falou. Você queria me convencer de que a história toda era invenção e agora com a sua própria boca admitiu a existência da pedra? É melhor confessar tudo logo, senão 50 chicotadas darão um jeito. O devedor se jogou aos pés do juiz pedindo clemência, mas ele disse que deveria implorar piedade ao mercador. Aí o mercador entrou no recinto, pois tinha ficado numa sala ao lado. A dívida foi paga e o mercador o perdoou pelo seu comportamento cruel e ingrato. Então o condutor de camelos percebeu que a pedra de fato serviu de testemunha. Portanto, a mentira ou falso testemunho é algo passageiro e diferentemente se iguala com a verdade que é eterna. A Torá nos ordena em não dar falso testemunho, isso em todos os graus e dimensões. Yeshua declarou que não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Lucas 8:17. Portanto, muitos podem até conseguir enganar os homens, mas ao Kadosh Baruch Hu Shemo, ao santo bendito seja ele, um dia dará contas dos seus enganos, a não ser que se arrependa e retorne por Yeshua HaMashiach ao caminho da verdade. Você acabou de ouvir Mesorat, Shel Peninim, Pérolas da Tradição, ilustrações da palavra com contos judaicos. Produção e adaptação, Letícia Benck e Roch Maurício. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Vertical FM. Vertical. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Shalom, shalom, retornando então ao programa Yom HaTeshuvah, aqui na Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 2, já é o 3º programa, então se prepare aí, pegue uma caneta, um papel, né, um caderno e compartilhe esse link com os seus amigos. Você vai estudar hoje Apocalipse segundo uma ótica judaica. Baruch Hashem. Então, meus queridos, Yom HaTeshuvah é um programa da comunidade judaico-messiânica Brit Olam, em Joinville, em São Paulo, em outros lugares também, alguns grupos, pequenos grupos. Se você quiser participar, se quiser fazer uma visita para a gente, entre em contato com 479-8803-2804.
479-8803-2804. Você que queira estudar na Or Davi, uma yeshiva judaica, messiânica, uma yeshiva internacional, cujo diretor é o Rabino Bonen Kesed, entre em contato conosco, 479-8803-2804. A Britolan é a comunidade judaica messiânica que é ligado ao Conselho Brasileiro do Judaísmo Messiânico. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Então, meus queridos, nós vamos começar o nosso shiur, mas antes disso gostaria de mandar um abraço aí para todos os nossos irmãos que estão aqui conosco, ligadinhos conosco no programa Yom HaTeshuvah. Um grande abraço a Josias, grande abraço meu querido Josias, que já estava cedo aqui aguardando, né, Fabiano Felipe? Já estava cedo aqui aguardando o programa começar. Baruch Hashem, um grande abraço, Josias. Daiane Feliciano também, seja bem-vinda, Daiane. Que o Eterno possa abençoar muito a sua vida. Em nome de Yeshua HaMashiach. A nossa querida Nadir Fernandes, lá de Capão da Canoa, Congregação Judaico-Messiânica Banim Miyam, do Roche Ezequiel. Um grande abraço aí a todos que estão aí em Capão da Canoa, perto de Porto Alegre, naquela região litorânea. Um grande abraço a todos aí, os nossos Ahim, que fazem parte também do Ministério Britolan. Um grande abraço a todos vocês. Parti, decore, a Priscila. Priscila está conosco. Priscila de São Paulo, um grande abraço, Priscila. Baruch Hashem, obrigado pela sua presença. Moré Mauro Prado, grande Moré, ela ali do Rio de Janeiro. Um grande abraço para você, para sua esposa, para todos aí que estão ligadinhos conosco no programa Yom HaTeshuvah, aí em Rio de Janeiro. Baruch Hashem. José Pinheiro também, sempre conosco. Um abraço a José Pinheiro. Antônio Alencar, da Britolan de São Paulo, aí ligado conosco. Um grande abraço, Antônio. Antônio é baixista, né? Vai estar tocando com a gente lá em São Paulo. Baruch Hashem. Marli Jesus também, ligada sempre com a gente. Marli, um grande abraço para você, querida. Zenilda, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Um grande abraço para você, para o seu esposo, Lucas, e todo o pessoal aí do grupo Britolan em Campo Grande, né? Daniel, Davi, a Bruna, né? O Carlos, todos aí que estão conosco ligadinhos aqui no programa Yom HaTeshuvah. Baruch Hashem. Daiane Fernandes está com a gente. Olina Pacheco, um grande abraço, Olina. Baruch Hashem. O nosso Moré Sidney Moraes também está aqui ligadinho conosco. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Sidney. Um abraço para Miriam também, sua esposa, a William, também aos seus pais também. Baruch Hashem, que são aqui da Britolan de Joinville. Baruch Hashem. Meus queridos, então vamos fazer agora ouvir a vinheta e logo depois começamos com o nosso estudo. Baruch Hashem, compartilhe esse link, se inscreva se você não está inscrito aqui, e clica no sininho também para você receber as notificações. Já voltamos em um minutinho. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o dia do retorno da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Tem mais música, a melhor estação do ano, verão, Vertical FM. Vertical. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o dia do retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville.
Está começando Shiur Shel Torah, Estudos da Palavra, com Rosh Maurício e convidados. A análise das Sagradas Escrituras sob a perspectiva judaico-messiânica. Shalom, vamos começar então ao nosso estudo de hoje, o estudo de Apocalipse, Baruch Hashem. Oremos. Eterno, nós precisamos de Ti, Hashem. Nossa vida, Hashem, está nas Tuas mãos e precisamos que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha revelar a Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos fortalecer a nossa fé, queremos que a nossa esperança que está em Ti, que está no Teu Filho Yeshua, possa se fortalecer nesse final dos tempos, onde nós estamos vendo as profecias se cumprirem, onde nós estamos vendo, Hashem, os tempos que estão sendo abreviados, todas as profecias, Hashem, nós estamos vendo nos nossos dias rumores de guerra, pestes, o amor sendo esfriado, a injustiça imperando, mas nós nos manteremos firmes contigo, Hashem. Venha revelar para nós a Tua palavra, para que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente possa estar firmes contigo, na Tua palavra. Revela a nós a Tua vontade e a Tua verdade. Abençoa todos aqui que estão conosco, Hashem, nosso Deus, que vieram até aqui e estão nesse momento com os corações abertos, os ouvidos e os olhos abertos, esperando que o Senhor venha nos trazer a Tua palavra. Nós somos submissos a Ti, Hashem, submissos à Tua palavra. Venha falar conosco, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Baruch Hashem. Você que ainda não viu os 2 primeiros programas, eu recomendo que você assista, porque lá eu fiz uma introdução e é muito importante você assistir a introdução. Agora hoje nós vamos estudar sobre as Kehilot. E é interessante que quando o texto bíblico relata sobre as Kehilot, ele está falando sobre um número completo, que é o número 7. Então, meus queridos, nós vamos ver cada Kehilá com uma característica diferente. Yeshua se mostra em cada carta destinada a cada uma dessas Kehilot, dessas congregações. Ele se mostra, ele fala que ele se manifesta de uma forma. Ele vai fazer um elogio, ele vai reconhecer os pontos positivos daquela Kehilá, porque aquela Kehilá, ela está no meio, na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele atua em cada Kehilá. Apesar das suas falhas, que Yeshua também vai ressaltar. Ele vai exortar a Kehilá, mas também ele vai elogiar. Ele também vai ressaltar os pontos positivos para que os irmãos possam continuar com aquela obra, para que os irmãos possam se alegrar
quando houve o reconhecimento do Mashiach. Baruch Hashem, ele vai também falar especificamente sobre cada Kehillah, cada congregação. E quando nós estudamos o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, que fala sobre essas revelações, nós aprendemos muitas coisas. Por que o relato dessas 7 Kehilot está logo no começo, ali no capítulo 2? Por quê? A Torá, as Escrituras, elas têm uma razão. Tudo, nada é por acaso. Essas 7 Kehilot que estão retratadas aqui no início do livro de Apocalipse, ela vai trazer para nós um espelho. Ou seja, nós podemos nos identificar com algumas dessas Kehilot. Porque cada comunidade, ela tem uma característica. Cada Kehillah, ela tem o seu ponto forte, ela tem o seu ponto fraco. O ponto forte ela tem que desenvolver. E o ponto fraco ela tem que se corrigir. E Yeshua, ele corrige cada Kehillah. São 7, justamente porque é um número completo, então isso vai dar um significado de totalidade. Naquela época existia muito mais do que 7 Kehilot. Porque Yohanan, ele vai relatar sobre essas 7. Essas 7 eles estavam numa região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E elas são como um exemplo para as outras Kehilot. E um exemplo atemporal, ou seja, era um exemplo para a época de Yohanan, o Talmidim de Yeshua, e é um exemplo para nós hoje. Nesses 2000 anos, cada Kehillah ela vai mostrar o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. É para essas Kehilot que Yeshua está ordenando para que Yohanan escreva aquilo que iria acontecer não somente na sua época presente, mas também no futuro. Baruch Hashem. Então nós vamos ver aqui 7 Kehilot. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Todas essas 7, elas têm suas características. Então vamos começar com a primeira, que é Éfeso. E o texto diz assim: ao anjo da Kehillah de Éfeso. Veja bem, a carta ela está sendo endereçada para essa Kehillah que está na cidade de Éfeso. E ela está sendo endereçada primeiramente ao anjo da Kehillah. Então, quem será esse anjo? Então, os especialistas e nós, quando estudamos o livro de Apocalipse, nós podemos identificar, já logo no capítulo 1, que esses anjos, esses 7 anjos de cada Kehillah, são identificados como estrelas, que estão na mão de Mashiach. E as Kehilot são candelabros que estão juntos e que Mashiach passeia entre eles. No capítulo 1 nós estudamos o último programa sobre isso. E esse anjo,
é bem possível que seja o líder maior dessa congregação. Porque ele é o responsável maior. Então, primeiramente, está endereçada para o líder. Ao que muito foi dado, muito será cobrado. Então, sendo aspectos positivos ou aspectos negativos, quem responde primeiro pela Kehilá é o líder. É a estrela. A estrela, ela reflete a luz. O líder deve refletir a luz de Hashem. Como diz Abraham dos Koanim, que o Eterno te abençoe e te guarde, faça o Eterno resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno misericórdia de ti. O líder deve ser ao resplendor da Torá, o resplendor do Mashiach. E ele é investido de uma autoridade onde ele mesmo vai responder sobre as coisas negativas. Então ele deve repreender e exortar, assim como o Mashiach está exortando a congregação. Cabe ao líder essa responsabilidade de não agradar aos homens, não falar aquilo que o povo está querendo ouvir, mas falar aquilo que o Eterno quer que ele fale. Então, as cartas são endereçadas primeiramente à liderança, ao anjo da Kehilá de Éfeso, o que tem as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Veja bem, aqui Mashiach, ele está falando que ele anda no meio, não somente da Kehilá de Éfeso. Ele está no meio das 7. Ele está no meio das 7 e ele tem as 7 estrelas. O que tem as 7 estrelas em suas mãos. E ele anda no meio dos 7 castiçais. Isso nos mostra que existe uma união do reino. Existe a necessidade, meus achim, de nós entendermos que quando a nossa Kehilá ela está sozinha, ela está afastada, ela não reconhece as outras Kehilot, na verdade, ela não está fazendo parte do grupo. Porque o reino de Deus não é uma estrela. O reino de Deus não é um castiçal, mas o reino de Deus são os 7 castiçais juntos. E ele anda no meio de todos. Baruch Hashem. Ele anda no meio de todos. Aquela Kehilá que acredita que somente a sua denominação é a verdadeira. Somente eles que são detentores da verdade absoluta. Isso já, por definição, mostra que eles não fazem parte do reino. Quem faz parte do reino são aqueles que reconhecem que Mashiach, que o Ruach HaKodesh está no meio das 7 Kehilot. E que ele tem os seus líderes em suas mãos. Baruch Hashem. E ele diz, aquele lá de Éfeso, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Aqui ele está ressaltando as coisas boas que aquela Kehilá faz. Veja bem, meus queridos, Yeshua não deixa de ver aquilo que nós fazemos de bom. Muitas vezes nós mesmos somos muito duros conosco mesmo. Algumas pessoas são muito críticas consigo mesmo.
Nós temos que ter a moderação, meus ahim. Se o próprio Mashiach, ele reconhece as nossas obras, reconhece o nosso esforço, quem somos nós para estarmos sempre autocriticando? Ou pior, criticando o irmão, criticando o líder, criticando a ovelha. Nós temos que saber reconhecer as coisas boas que nós fazemos dentro da congregação. Não devemos ser arrogantes, mas também não devemos estar no oposto, do outro lado. Ou seja, aqui não está de acordo, aqui essa coisa lá é muito fria, ou aqui é assim, ou é assado. Nós temos que ter cuidado, zelo, porque nós estamos falando contra a Keilah de Mashiach. Contra a Keilah de Hashem. Nós vamos ver, meus irmãos, a própria tradição judaica diz que Isaías, quando ele diz diante de Hashem, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele foi castigado por isso. Por mais que ele estava falando a verdade, a tradição judaica diz que Ishayahu, ele foi disciplinado por falar mal de Israel. Meus ahim, temos que tomar muito cuidado. Os espias voltaram falando mal de Eretz Israel. A tradição judaica diz que isso trouxe a ira de Hashem. Eles desanimaram o povo e fizeram Lashon Hará, a língua má, sobre as coisas. Temos que ter o equilíbrio, elogiar, assim como devemos elogiar nossas esposas, os maridos, os filhos. Nós temos que elogiar também as pessoas que trabalham na Keilah. Não sendo falso, né? Mas verdadeiramente reconhecendo um bom trabalho e não deixar de elogiar. Aqui o próprio Mashiach tem feito isso. Conheço as tuas obras, eu estou no meio de ti, eu conheço o seu coração, o seu trabalho. Trabalho, quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa em suor. A gente pensa em trabalho que às vezes fica até a noite, acorda cedo, se dedica. A obra de Deus muitas vezes precisa desse tipo de coisa. Dedicação. Eu conheço o seu trabalho e também a sua paciência. Meus ahim, para fazer a obra de Deus precisa ter paciência. Porque quando a gente começa a fazer a obra de Hashem, sempre se levanta alguma coisa para atrapalhar. Sempre se levanta uma opressão, sempre se levanta uma barreira. Isso é fato. Então por isso nós temos que ter paciência. Não perder a cabeça, não ser pavio curto. Nós devemos manter o foco, porque nós não estamos fazendo para o homem, não estamos fazendo para a denominação, estamos fazendo para Hashem, Baruch Hashem. Meus queridos, aqui Mashiach, ele eleva a moral da Keilah, e isso é tão bonito, isso é tão gostoso. Baruch Hashem, conheço suas obras, conheço o seu trabalho, conheço a sua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem Shelai Ahim, os enviados, e não são, e tu os achastes mentirosos. Olha só que interessante aqui.
Essa Kehilá, ela conhecia a Torá. Porque só quem pode provar se a pessoa é de Hashem ou não, aquele que tem a ciência da Torá. O que Devarim, Deuteronômio diz? Como nós vamos conhecer aquele falso profeta, aquele falso mestre? O falso mestre, o falso profeta é aquele que vai falar contra a Torá. O que fala contra a Torá, ou seja, aqueles que falam assim, isso já passou, não, isso não quer dizer isso. Eu tive uma nova revelação. Esse é o falso profeta, esse é o falso mestre. E aqui, os Ahim de Éfeso, o líder de Éfeso e os Ahim de Éfeso, eles provaram aqueles falsos mestres, aqueles falsos apóstolos, Shelachim, e o não são, e os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não se cansasse. Olha só que coisa linda, como é bonito nós vermos uma Kehilá que se dedica e que tem paciência, que mesmo diante dos sofrimentos se mantém firme. Nós devemos pegar esse exemplo de Kehilá para ser a nossa Kehilá. Não admitir falsas doutrinas dentro da nossa Kehilá. Não admitir pessoas que venham trazer desmotivação, que venham trazer divisão. Eles tiveram paciência e trabalharam pelo meu nome. Aqui está falando do nome de Yeshua. Manter o nome de Yeshua. Nós somos judeus messiânicos. Nós cremos que Deus enviou Yeshua HaMashiach. E ele voltará com poder para reinar. Nós não devemos admitir que pessoas venham falar contra as doutrinas da Torá, dos profetas, falar contra Yeshua HaMashiach. Nós trabalhamos pelo nome de Yeshua. Essa Kehilá, ela trabalhava pelo nome de Yeshua, divulgando que Yeshua era o Mashiach. E o trabalho é algo árduo e não é fácil. Precisa ter paciência, precisa ter profundidade, conhecimento. E não se cansaste. Baruch Hashem. Agora, ele exorta, porque o Eterno, ele disciplina quem ama. Aqui diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que será esse primeiro amor? Quando nós começamos na nossa caminhada de fé, é tão bonito, né? Quando a gente vê pessoas chegando na Kehilá, né? Como se tivesse descoberto, né? Algo, e verdadeiramente é algo maravilhoso, né? Eles tiveram uma revelação, uma abertura de visão, e eles são radiantes. A alegria, ela transborda no coração. E isso é contagiante, meus queridos. Pessoas que começam na fé, elas trazem algo consigo, um amor, uma dedicação. Para elas não tem problema, nada tem problema e nada se deixa abalar. Mas só que passa o tempo,
vêm as dificuldades, vêm os espinhos e as pessoas acabam se deixando abater. Nós não podemos nos deixar abater. Não podemos deixar que as frustrações ou que outras pessoas venham nos influenciar, trazendo desmotivação, trazendo desgosto. Baruch Hashem, essa Kehilá aqui está falando que perdeu esse primeiro amor. Eles trabalham pelo nome de Mashiach, são incansáveis, conhecem a Torá, desmascaram as falsas doutrinas, mas falta aquela alegria, meus ahim. A alegria. A gente não pode louvar ao Eterno sem alegria. O nosso louvor, ele não consegue sair desse primeiro céu. A alegria da salvação, a alegria do primeiro amor. Isso é importantíssimo. Não podemos perder. Volta e meia nós temos que nos alegrar. Voltar lá no passado e ver aquilo que o Eterno fez em nossas vidas. Nos deixar também, nos contaminar com a alegria daqueles que estão chegando. Isso é maravilhoso. E é isso que Deus espera de nós. E olha só aqui o texto diz: tenham, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor, deixasse lá no caminho. Traz ele, volta lá, pega o primeiro amor, põe no colo e continua a sua caminhada. Mesmo que aquela alegria não seja tão irradiante, tão marcante, mas nós precisamos nos alegrar. Reconhecer aquilo que o Eterno tem feito. Lembra-te, pois, de onde caíste. Olha, o Eterno diz aqui, através do seu Ruach Kodesh, que quando a gente deixa a nossa alegria de lado e só fica naquele peso da intelectualidade, né? Ou se fica somente naquele ambiente, né? de profundidade da Torá, sem a alegria é queda. É queda. Lembra-te onde caiu, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Porque quando nós estamos alegres com o Senhor, quando pede, por favor, dá para pegar as cadeiras ali no segundo andar, né? Daí ele vai correndo e pega um monte de cadeira, ele só aguenta 3, mas ele põe 4, né? E desce com 4 na cara, porque ele está fazendo com tudo, todo o coração. Lembra-te de onde caíste e volta. Pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Olha só o que Yeshua fala. Se você continuar somente com obras sem amor, eu vou tirar você do meio dos outros castiçais. Olha só. Aquela Kehilá, ela vai ficar única. Ela vai ter a consciência de que só nós somos salvos. Só nós vamos receber a coroa. É quando a pessoa começa a julgar as outras denominações. Fala, esse é assim, o outro é assim, o outro é frio, o outro não conhece, o outro não se aprofunda, o outro se deixa levar.
julgando os outros. Por quê? Porque não está no meio deles, está isolada. Deixa que o Eterno trabalha. O Eterno que vai trabalhar em cada Kehilá, porque Ele ama cada uma delas. E Ele tem os líderes nas mãos. Ele tem os líderes nas mãos. E o Eterno vai trabalhar com o líder, e o líder vai trabalhar com a congregação. O Eterno também trabalha com a congregação, mas Ele revela mais ao líder, Ele dá autoridade para ele, Ele dá visão para ele. Nós não podemos nos rebelar contra a liderança, mas devemos, sim, nos submeter a Deus, nos submeter à autoridade que Ele coloca como liderança. Porque esse líder que vai sofrer primeiro, é ele que vai receber tanto os elogios primeiro, como também as repreensões. E se ele for conivente com o erro dos outros, mesmo que ele não faça, mas sendo conivente, ele vai sofrer como se fosse um que tivesse praticado, porque ele é o líder. Jacó fala: meus ahim, não sejamos, queremos ser todos líderes, porque o julgamento vai ser mais pesado. Baruch Hashem. Tens, porém, isso que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça ao que o Ruach diz às Kehilot. Aqui, quando ele fala sobre nicolaítas, seria Nicolau, foi um discípulo, né? Lá em Atos nós vamos identificar ele, que acabou se desviando. Ele dividiu a Kehilá, né? E muitos foram atrás de pessoas rebeldes, de pessoas que dividem a congregação. E essa Kehilá disse não à divisão, disse não a essas obras. E ele finaliza: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Hashem. Então, cada Kehilá ela vai trazer, né, também uma promessa para aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, aquele que trouxer junto consigo o primeiro amor, as obras, a perseverança. Baruch Hashem. Vamos falar um pouquinho sobre essa cidade. Eu estou me alongando um pouco com essa primeira Kehilá, e as outras eu vou tentar correr um pouquinho, por causa dos conceitos que nós identificamos, que são importantes, né? Nós estamos falando de Kehilot, e quando a gente está estudando sobre Kehilot, as características, nós devemos aplicar na nossa Kehilá. Como nós estamos nos mostrando diante de Deus? Como está sendo a nossa obra? Será que a gente se identifica como uma Kehilá que estuda a Torá? Uma Kehilá que mostra o amor, que está pronta a fazer a obra de Deus com alegria e não com tristeza, com frustração? Será que nós estamos freando para que não entre no nosso meio doutrinas, divisões? Isso é importante. Isso é muito importante. Vamos fazer uma autoanálise, né? Vamos fazer um Heshbon HaNefesh, como diz na palavra no hebraico, né? Então, Éfeso, no grego, quer dizer o desejado, né? O Éfeso tinha um porto muito importante na Ásia. A Kehilá, ela foi fundada por Rav Shaul na sua segunda viagem, e nós vamos ver Rav Shaul chegando em Éfeso, fundando essa cidade em Atos 18.
né? A tradição diz que Yohanan dirigiu essa Kehillah, né? Isso depois de Rav Shaul, Yohanan, o Talmid de Yeshua, né? O discípulo de Yeshua, ele morreu na virada do século I para o século II, né? Lá para o ano 100, 101, segundo especialistas, né? Então ele depois ele ficou preso em Patmos, onde ele escreveu Apocalipse, mas também ele foi o líder dessa Kehillah de Éfeso. E ele morreu sendo o líder dessa Kehillah. Mas quando ele escreveu, ele não era o líder. Ele estava preso na ilha de Patmos. Então existia um outro líder ali. Depois que ele foi solto, ele foi para Éfeso, e em Éfeso ele foi o líder daquela Kehillah. Éfeso, só para a gente ter ideia de como os irmãos de Éfeso viviam. Lá era a sede do templo de Ártemis, Diana. Diana era tipo a divindade feminina de mais alto nível, né? Ela era tida como a mãe dos deuses, né? E em Atos 19 vai relatar que veio uma imagem, eles cultuavam uma imagem, na verdade eles cultuavam um tipo de um meteorito que caiu, né? Que eles dizem que desceu de Júpiter. Lá em Atos 19 nós vamos ver isso, né? A imagem que desceu de Júpiter. Então provavelmente um meteorito que caiu do céu e fez algo onde as pessoas acreditavam que era a imagem de Diana. Olha só que interessante. Então tem uma ligação essa cidade com a idolatria feminina, né? Houve um concílio de 431, que foi o concílio que foi contra o nestorianismo e o arianismo. Essas heresias, segundo a doutrina cristã, elas eram contra, né? Nestório, ele falou, ele se opôs, né? No ano de 430, isso um pouco antes, até vir o concílio, ele se opôs à questão de uma doutrina cristã da época que afirmava que Maria era a mãe de Deus. Então começou o culto a Maria como uma certa divindade. Depois nós vamos ver essa teologia tipo marianismo, que até os dias de hoje muitos até cultuam, com todo o respeito à religião, né, cristã católica romana, mas nós devemos entender isso como uma falsa doutrina, porque não é bíblica, né? Deus é um só. E Nestório, por mais que também tinha outras visões erradas também, doutrinárias, foi nesse lugar que houve um concílio que atestou a doutrina de Theotokos. Theotokos quer dizer Theotokos, mãe de Deus. E também o arianismo, que era uma outra doutrina também, que foi contra essa questão de Theotokos, né? Baruch Hashem. Então,
nós vamos ver que existe uma ligação, né? Por que esse concílio foi feito nesta cidade onde Diana, que era a mãe dos deuses, era cultuada? Por que o cristianismo veio fazer um concílio nessa cidade, tentando elevar Maria a um nível de divindade? Então nós vamos ver muitas coisas se conectando. E isso não é uma coincidência. Então existe uma influência espiritual naquele lugar que contaminou também a visão daqueles primeiros discípulos. Nós estamos falando do 5º século já, 430. Então existe uma influência espiritual justamente naquela cidade. Isso nós devemos reconhecer e meditar. Vamos para a segunda Querilá. Ao anjo da Querilá de Esmirna, escreve isso, diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Aqui está claro que é Yeshua que está falando. Conheço as suas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. Olha só que interessante. Ele está ressaltando na Querilá de Esmirna as obras deles, as boas obras. E também está falando que vocês estão perseverando na tribulação. Vocês estão se mantendo pacientes, estão se mantendo firmes na tribulação. E na sua pobreza, aqui o texto diz, a sua pobreza, mas tu és rico. Ou seja, existia dificuldade, os irmãos tinham dificuldade financeira, mas mesmo assim eles eram pessoas que estavam dispostas a fazer a obra de Deus. Mesmo passando por tribulação, mesmo passando por restrições, eles perseveraram. E há blasfêmias do que se dizem judeus e não são. Olha só. Mas são Querilá de Satã. Olha só. Aqui o texto diz que algumas pessoas que se dizem ser judeus e eles não são, então o texto diz que eles blasfemam. Pessoas que se dizem judeus e não são, o texto diz que eles estão blasfemando. Estão blasfemando contra Deus. Porque quem é Yehudi? Quem é Yehudi? Aquele que vive o judaísmo. Então aqui, todos eles eram Yehudi. Os não Yehudi, eles viviam como Yehudi no começo dos séculos. Cumpriam o Shabat, cumpriam as leis de Kasherut, cumpriam as festas judaicas. Pelo menos até o 2º século, 3º século, nós vamos ver concílios, sínodos, papais, proibindo a guarda do Shabat no 4º e no 5º século. Por que eles estavam proibindo no 4º ou 5º século? Se fosse alguma coisa já generalizada, todo mundo guardava o domingo, então não precisava ter lei. Nós vamos ver historicamente, até 4º, 5º século, eles estão lutando contra as pessoas que estavam guardando o sábado. Estavam cumprindo a lei, cumprindo a Torá, e isso era extremamente negativo para aquela época, para as autoridades daquela época. Então, meus queridos, nós vamos ver aqui se eles
estavam convivendo com pessoas que estavam blasfemando, dizendo que era judeu e não eram, é porque eles cumpriam a Torá. Eles cumpriam a Torá. Daí chegava pessoas que falavam que eram Yehudi, mas não agiam como Yehudim. Falavam que eram judeus, mas não guardavam a Torá. E por isso blasfemavam. E aqui diz, mas são Kehilá de Hassatã. É interessante, quando se traduz esse texto aqui, quando fala de uma Kehilá que é fiel, né? Então eles traduzem a palavra eclesia no grego, eles traduzem como igreja. Então a palavra aqui que está em Apocalipse é eclesia. Mas como está dizendo de Satã, então eles não vão colocar a igreja de Satã, eles vão colocar o quê? Sinagoga, lógico. É a mesma palavra, eclesia de Satã. Só que se fosse falar bem, então ia ser igreja de Deus. Mas como falar mal, então vamos colocar sinagoga. Eclesia também está no Primeiro Testamento. Se a gente for pegar a Septuaginta, essa palavra eclesia vai estar muitas vezes vão estar escritas. Mas como não é da época de Yeshua, então eles não vão escrever igreja. Eles vão escrever sinagoga. Eles não vão escrever igreja, vão falar congregação. Mas a palavra eclesia está lá no Primeiro Testamento, não se coloca a igreja, não se traduz como igreja. Agora aqui, como é de Hassatã, os tradutores não colocam igreja de Satã. Eles colocam sinagoga, para mostrar realmente que era de judeu. Meus queridos, a gente já vê o antissemitismo já desde essa época. Quando foi traduzido para o latim, também eles colocaram sinagoga. E isso vai entrando na mente dos cristãos desde os primeiros séculos. E não é a primeira vez que se coloca isso, para que os cristãos olhem para o povo de Israel e falem: vocês não são mais povo. Nós somos o verdadeiro Israel. Vocês são o Israel físico. Nós somos o Israel espiritual. Vocês vão ficar aqui na tribulação. Nós vamos para a boda do Cordeiro no céu. Quanto engano, meus achem. Quanta blasfêmia contra o Eterno, contra seu povo. Voltando lá, conheço suas obras, suas tribulações, sua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que se dizem judeu e não são, mas são sinagoga de Hassatã. Nada temas das coisas que há de padecer. Olha só, Yeshua está trazendo uma profecia: vocês vão padecer. Eis que Hassatã lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só que interessante. Yeshua está profetizando que eles vão passar por uma tribulação, que eles vão ser presos, mas isso porque existe uma providência divina, existe um plano divino para eles passarem por isso. Porque eles têm que ser tentados e vão ser aprovados. Vocês vão ser tentados, terei tribulação 10 dias. Conte os dias. Depois disso passa.
ser fiel até a morte. Muitos vão ser martirizados. Seja fiel mesmo diante da morte, porque eu te darei a coroa da vida. A coroa da vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às Kehilot. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Baruch Hashem. Aqui ele já está explicando sobre a segunda morte, né? Então a segunda morte vai vir depois da segunda ressurreição. Já está pincelando aquilo que vai ser dito lá no meio do capítulo, lá no meio do livro, melhor dizendo. De estar falando sobre tribulação. Vocês vão passar a tribulação. Baruch Hashem. Vamos correr aqui. Baruch Hashem. Esmirna, a cidade de Esmirna, quer dizer no grego, aroma doce para o sacrifício. O Talmid de Yohanan, Policarpo, ele foi martirizado. Então nós vamos ter esse Talmid, que foi direto Talmid de discípulo de Yohanan, né? E a gente vê a história no livro, né? Eusébio de Cesareia, é um dos livros mais antigos que falam sobre os primeiros séculos da nossa era, né? E ele vai falar sobre Policarpo, que ele era um líder de uma Kehilá. Ele não era judeu, ele era gentil. Só que ele foi discípulo direto de Yohanan. E ele lutou para que não mudasse a data do Pessach. Ele cumpria aquilo que o seu mestre tinha ensinado. O que a Torá diz. A Torá diz, no dia 14 de Nissan, né, ao anoitecer, vai ser festa de Pessach. Do dia 15, não comerás nenhum hametz, só comerás, né, pão sem fermento durante 7 dias. Policarpo aprendeu disso da Torá através de Yohanan. As pessoas, os líderes daquela época, já no segundo século, queriam mudar a data do Pessach justamente para desvincular do judaísmo. Nós temos que ter a nossa própria religião. Então vamos fazer o Pessach, em vez de fazer juntamente com o que a Torá diz para a gente fazer, no dia 14 para o dia 15, vamos fazer no domingo depois do... Eles fizeram um cálculo lá, nunca bate na mesma data. Porque ele sempre tem que cair num domingo de manhã. Então não é a mesma festa. Por incrível que pareça, Yeshua, ele se entregou no Pessach. A gente deve cumprir aquilo que a Torá nos manda. É uma festa das mais importantes. Festa de Pessach. Nós celebramos a partida do povo de Israel do Egito. E isso foi através da última praga, onde um cordeiro foi imolado e o sangue daquele cordeiro foi colocado nos umbrais das portas. Isso simboliza o próprio Mashiach. Mashiach antecipou um dia do Pessach para justamente ele ser capturado na noite, ser julgado na madrugada, morrer naquele mesmo dia, e ele entregou a sua alma no mesmo momento onde o cordeiro de Pessach começou a ser sacrificado, às 3 horas da tarde. No mesmo horário nós vamos ver a Brit Hadashah falar. Policarpo foi um homem que lutou para que não mudasse essa data, mas foi inútil. Então aqui nós vemos que
essa geração depois dos discípulos de Yeshua começa já querendo deturpar, querer já mudar a Torá, mudar os tempos. E isso nós vamos ver em Apocalipse mesmo, e vai falar que o espírito do anti-Mashiach é aquele que vai mudar os calendários, mudar o tempo, querer mudar as datas. Isso é querer mudar a Torá. É o espírito de anti-Mashiach que quer fazer com que o povo descumpra a Torá, descumpra aquilo que o Eterno determinou como sendo certo. Não, vamos fazer o outro de outra forma. É o espírito de anti-Mashiach que atuou ali em Jeroboão, que dividiu as 10 tribos, fez um bezerro de ouro e fez uma festa, em vez no 7º mês, a festa de Sukkot, fez no 8º mês. 8º mês não tem festa. Ele criou uma festa no 8º mês, mudando os tempos. Para quê? Para que o povo não cumpra a festa no 7º dia, no 7º mês, para cumprir no 8º mês. Esse é o espírito de anti-Mashiach. Mudar as datas, mudar a Torá, mudar as celebrações. As celebrações foram instituídas por Hashem no dia certo. Não, mas eles fazem em dias que eles acham que é o certo. Por quê? Porque querem desvincular da Torá. A Torá, para eles, não serve mais. E isso é o espírito do anti-Mashiach, que nós vamos estudar. As Kehilot sofreram grandes perseguições, conflitos com o Yehudim tradicionais e com o Império Romano. Baruch Hashem. Então essa é a Kehilá de Esmirna. É muito interessante, meus queridos. A Kehilá de Esmirna, ela não recebe nenhuma repreensão. Ela não recebe nenhuma repreensão. Ela só é elogiada. Baruch Hashem. Com certeza tinha alguma coisa, mas era tão irrelevante que o texto não diz nada sobre Esmirna. Baruch Hashem. Vamos para a terceira Kehilá e vamos finalizar nessa análise dessa terceira Kehilá. E ao anjo da Kehilá que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as suas obras e onde habitas, e que é onde está o trono de Satã. Olha só que interessante. Conheço suas obras. Desde a primeira Kehilá, Éfeso, Esmirna e agora Pérgamo, nós vamos ver que Yeshua elogia as obras dessas Kehilot. Quais são essas obras? E as obras elementares de uma Kehilá é o serviço, é o louvor, são as orações, são os estudos da Torá, é a divulgação da Torá para novos integrantes, é a manutenção dos membros para que se fortaleçam e que cresçam. Essas são as obras. Yeshua está elogiando todas essas 3 Kehilot, que fazem as obras básicas. E eu tenho certeza que a tua Kehilá também faz, ou tenta fazer da melhor forma possível. Mas veja que isso não é suficiente. Nós somos servos inúteis porque só fazemos o básico, diz as Escrituras. Baruch Hashem. Bendito é o nome do Senhor. E ele diz: conheça as suas obras e onde habitas, onde está o trono de Satã. Olha, vocês estão num lugar terrível. Vocês estão numa cidade, uma cidade de Éfeso era também lugares onde tinham idolatria,
Todos eles têm grandes idolatrias. A outra congregação também, em Éfeso, tinha culto a Maria. Começou o culto a Maria ali, né? Naquele concílio foi estabelecido, naquela cidade, onde tinha idolatria a Diana, que era a mãe dos deuses. A outra também estava no meio de idolatria. E aqui também nós vamos ver onde está o trono de Satã. Ou seja, é o quartel-general dos demônios. É a concentração espiritual mais condensada. É interessante, né? O que as escrituras estão dizendo. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Olha só. Retens o meu nome, Yeshua. Não negaste a fé da Torá, das escrituras, das profecias. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Hassatã habita. Olha só, houve martírio. Antipas provavelmente foi um dos líderes da congregação. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Olha só. Porque tens o que seguem a doutrina de Bilam, que Balaque a lança tropeços diante dos Bene Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas. Nós falamos sobre ele também em Éfeso. E o que eu odeio, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Olha só que interessante. Tem poucas pessoas. Então existe uma certa divisão. Mas essa divisão é uma minoria. Então existia uma minoria dentro da Querrilá que tinha uma doutrina de Bilã. Qual que é a doutrina de Bilã? Quem foi Bilã? Balaão. Foi aquele que tinha amor ao dinheiro. E que ele, por ter amor ao dinheiro, ele fez com que Balac fizesse uma emboscada para os Bene Israel. Porque uma vez que é impossível amaldiçoar o povo de Deus, Bilã tentou amaldiçoar e quando ele ia amaldiçoar, ele só abençoava. É impossível. Não tem como vir sobre você nenhuma feitiçaria. Se você está firme com o Eterno, se você der brecha, você corre o risco. Mas se você estiver firme com o Eterno, nada pode te tocar. Macumba, feitiçaria, mal olhado, seja o que for, Deus te protege. Deus te guarda. Baruch Hashem. E Israel não conseguia ser amaldiçoado. Então o que Bilã fez? Ele falou, precisamos fazer com que Israel abra uma brecha. Vamos precisar que Israel peque. Porque ele só vai ser ou disciplinado por Hashem, ou alguma coisa acontecer de mal a ele, quando ele pecar, quando ele descumprir a Torá. Então Bilã chega com Balaque e fala, olha, eu tenho uma forma de fazer com que Israel seja amaldiçoado. Na verdade, ele não vai ser amaldiçoado, ele vai ser disciplinado por Deus. Então eles fazem uma feira, convidam várias mulheres bonitas, eles Bilã sacrifica os animais, né?
sacrificam aos animais e consagram aos demônios, aos deuses. E depois oferece para os Bnei Israel. Come uma carninha aqui, olha, tá tão gostosa. E daí a pessoa vai lá, sabe que não pode comer, sabe que não pode, que tem que desconfiar, né? Dentro do povo de Israel nós temos as leis de kasherut, como a gente vai comer carne que um goi, né? E ainda idólatra fez. É muito provável que isso tenha sido oferecido aos deuses. Mas isso é besteira, vamos comer. Daí aquelas mulheres bonitas começaram a se apresentar para os homens, se oferecer para os homens. E a carne é fraca. Então eles comeram de uma comida não kasher, oferecida aos demônios, enfraqueceram a sua carne, deitaram com as mulheres formosas e veio a praga. Só cessou quando Pinchas ele atravessou com uma lança um príncipe e uma princesa moabita. E quando Arão saiu com o incensário pedindo a misericórdia de Deus, porque milhares morreram dentro do povo de Israel. Essa é a doutrina de Bilã, que é enganar o povo com comida e com sensualidade. Então existem algumas pessoas que estão tentando deturpar o povo de Deus, trazendo sensualidade, trazendo descumprimento de Torá. Né? Os nicolaítas são aqueles que dividem a congregação por causa de heresia, por causa de soberba, por causa de rebelião. E aqui, Pérgamo está no meio de um território do inimigo. Existem poucas pessoas, mas eles estão influenciando a Kehilá. Quem tem ouvidos, ouça aqui o Ruach diz às Kehilot: ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido. Olha só. Por que está falando de maná escondido? Porque está fazendo a interposição entre a comida que Balaque ofereceu e a comida que Deus oferece. A comida que é oferecida aos demônios e a comida que vem do céu. Baruch Hashem. Nós devemos buscar fazer aquilo que a Torá nos manda. Não abrir brecha, não fazer vista grossa, não achar que isso não tem problema, isso aqui não vai ter, porque uma coisa leva a outra. Primeiro eles comeram, para depois eles se contaminarem. Primeiro a gente abre uma brechinha. Onde passa um boi, passa uma boiada. Não abra, porque Satã está como um leão que rodeia a pessoa, esperando uma oportunidade para atacar. Baruch Hashem. Vamos nos manter debaixo da proteção divina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às Kehilot: ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Olha só que interessante. No final, a promessa. E ele vai dar uma pinceladinha naquilo que vai acontecer no final dos tempos. Baruch Hashem. Vamos ficar por aqui então, né? Vamos somente, antes disso, por causa do horário, nós vamos ficar por aqui. E no próximo programa eu vou dar continuação, falando sobre a cidade, falando sobre os ídolos,
falando sobre essa questão do trono de Satã, de Hassatã, e nós vamos poder identificar muitas coisas muito interessantes nessa Kehillah. Baruch Hashem. Vamos fazer um intervalo agora, então, para que a gente possa fazer logo depois as orações da noite. Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe, te guarde grandemente. Acabamos de apresentar Shiur Shel Torah, Estudos da Palavra, com Rosh Maurício e convidados. A análise das Sagradas Escrituras, sob a perspectiva judaico-messiânica. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. O sucesso volta já. Vertical FM. Vertical. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Baruch Hashem, voltando então, eu gostaria de mandar um abraço a todos os irmãos que estão aqui conosco. Baruch Hashem, Humberto Parras, um grande abraço, Humberto, Yakov, aí de São Paulo, do estado de São Paulo, São José dos Campos, um irmão maravilhoso, eu amo esse irmão, Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe grandemente, Yakov. Antônio Alencar, está conosco aí também de São Paulo, da Brit Olam de São Paulo. Dona Santina, um grande abraço, Dona Santina, é mãe da Luana, a esposa do Rocha Ezequiel, lá de Capão da Canoa, Banim Yam, uma sinagoga judaico-messiânica muito importante ali na região sul, pertinho de Porto Alegre. Você que está ouvindo, que está perto aí de Porto Alegre, na região, entre em contato conosco e a gente pode passar aí o contato da Banim Yam, sinagoga judaico-messiânica em Capão da Canoa, Roche Ezequiel, Baruch Hashem. Grande abraço, Dona Santina, grande abraço também para o Pinhas, seu esposo, para toda a sua família, suas filhas, seus netos, que o Eterno abençoe grandemente, Baruch Hashem. Rafael Oliveira, um grande abraço, Rafael, lá de Franca, na sinagoga do Roche Marco Antônio, que o Eterno possa abençoar aí os irmãos da sinagoga ali de Franca. Eliezer, meu querido Eliezer, aqui de Joinville, também da congregação israelita da Sina, ali de Curitiba, um grande abraço, Eliezer. E também Elisama, sua esposa, um grande abraço, Baruch Hashem. Avelino Fernandes, que o Eterno possa abençoar grandemente a sua vida. Gisele Oliveira, Ruter, um grande abraço, minha querida Gisele. Para o Michael Teófilo também, seu esposo. Para o Lincoln, para o Wesley, para todos vocês, um grande abraço, Baruch Hashem. Essa família maravilhosa aí em Jaraguá do Sul.
É provável que esse final de semana a gente esteja aí. Que o Eterno possa nos abençoar. Bezat Hashem. Antônia Godoy, um grande abraço, Antônia. Tá ligadinha aí, sempre ligadinha aí com a gente. Antônia. Josias, já mandei. Rafael. Lucimara Camargo, lá de Itajaí. Baruch Hashem, Lucimara, para toda a tua família, para todos vocês, um grande abraço. Estamos esperando a visita de vocês aqui em Joinville. Baruch Hashem. Esse final de semana estarei aqui ministrando o Shacharit. Baruch Hashem, vai ser uma grande bênção. Permitindo o Eterno. Sidney, um abraço. Nadir, Olina, quer dizer, Pacheco, Diane, Zenilda, Baruch Hashem Marli, José Pinheiro, Moré Mauro, grande abraço para Priscila, para Daiane, para o Josias, para todos vocês. Que o Eterno possa abençoar grandemente a vida de cada um de nós. Beshem Yeshua HaMashiach. Vamos fazer então agora as orações da noite. Você esteja conosco agora nesse momento, né? Vamos interceder, vamos orar, vamos ficar em espírito de oração, vamos colocar os nossos pedidos também diante de Hashem, né? Ele conhece o nosso coração, sabe das nossas necessidades e Ele é um Deus que não desampara, Ele é fiel, Ele é um Deus verdadeiro. Baruch Hashem, nós louvamos ao nome do Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos orar. Amém. O sucesso volta já. Vertical FM. Vertical. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o dia do retorno da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Vamos ao momento das Tefilot, orações ao deitar. Meus queridos, vamos buscar ao Eterno em Tefilá agora, que o Eterno possa nos abençoar, guardar as nossas vidas. Hashem, abençoa esse povo, que os nossos pedidos, Hashem, Senhor, as nossas necessidades estejam diante de Ti. Tu conheces todas as coisas, Hashem. Por isso nós pedimos que o Senhor venha abrir as portas, Hashem, para cada um de nós. Guarda-nos. Guarda os nossos filhos, nossas esposas, os maridos. Guarda, Hashem, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Eu perdoo a todo aquele que me magoou e que me zangou e que me fez mal, tanto ao meu corpo como à minha propriedade, à minha honra e a tudo que eu possuo, tanto contra a sua vontade ou com a sua vontade, tanto sem querer como premeditadamente, tanto com palavras como em ações. Enfim, peço que nenhum ser humano seja castigado por minha causa. Baruch Hashem. Vamos fazer o Shema.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. ויפת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך וחיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושנתן לבניך ודיברת בה בשתך בבלתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרת להיות ידיך וחיו לטוטפות בין עיניך וכתבת על מזוזות ביתך ובשעריך. Ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Bendito seja o nome cujo glorioso reino é o eterno, é eterno. E amarás o eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, e estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje te recomendo, e as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás a respeito das mesmas, quando estiveres sentado em tua casa, e quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares, e as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Seja sobre nós a graça do eterno nosso Deus. Estabelece tu sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, as obras das nossas mãos estabelece. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, a sombra do Onipotente se abriga. Direi ao Eterno, Ele é meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço que prende, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas asas, e debaixo das tuas asas te abrigarás. A sua verdade será o seu escudo e a sua couraça. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ainda que tombem 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não chegarão a ti essas coisas. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a retribuição dos ímpios, pois tu, quando disseres, tu, Eterno, é meu refúgio, e do Altíssimo fizeres a tua morada, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardarem em todos os teus caminhos, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que não tropeces o teu pé em alguma pedra. Andarás sobre o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e do dragão. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Enaltecê-lo-ei, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e de lá o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longevidade de dias, e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Fartá-lo-ei com longevidade de dias, e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Faz, eterno nosso Deus, que nos deitemos em paz e que nos levantemos, Rei nosso, pleno de vidas boas e em paz. Estende sobre nós a tenda da tua paz e favorece-nos com as tuas felizes inspirações. Socorre-nos por amor do teu nome. Protege e livra-nos dos inimigos, das epidemias, da espada, da fome e da tristeza. Evita-nos da tentação e ponha-nos sob a tua proteção, pois tu és Deus, nosso protetor e nosso Salvador. Tu és um Deus e Rei cheio de graça e misericórdia. Protege-nos quando sairmos e quando entrarmos, e dá-nos sempre vida e paz, de agora e para sempre. Ashkivenu Adonai Eloheinu leShalom, Vehamidenu Malkeinu lechaim tovim leShalom, Ufroz aleinu sukat shelomecha, Vetakenenu betzat tova milefanecha, Veoshienu me'era leman shemecha, Veagen badenu ve'aser me'aleinu, Yovev dever ve'herev le'rav ve'agom, ve'aser satam milefanenu, Umecharenu Utzel kenafecha tatzirenu ki el shomrenu, umatzilenu ata, ki el melech hanun verachon ata, usmot setenu uvoenu, lechaim uleshalom meata veat olam. Amém. Amém. Bendito seja o Eterno de dia, bendito seja o Eterno à noite, bendito seja o Eterno ao nos deitarmos, bendito seja o Eterno ao nos levantarmos.
Baruch Hashem, pois na tua mão estão as almas dos vivos e dos mortos, na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo ser humano. Em tua mão confiarei o meu espírito. Tu me redimistes, ó Eterno, Deus de verdade, nosso Deus que está no céu. Une o teu nome, estabelece a tua realeza eternamente e reina sobre nós para todos sempre. Amém. Amém. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yaer Adonai panav elecha vechoneka, Issa Adonai panav elecha veasem lecha shalom, Veshamor shemel bnei Israel, vani avarechem. Amém. Baruch Hashem. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que causas a vontade dos sonos em meus olhos e a sonolência às minhas pálpebras, e que iluminas a pupila dos meus olhos. Seja do teu agrado, eterno meu Deus e Deus de meus pais, que me faça deitar em paz e que me faça levantar novamente para uma boa vida e para a paz, e que não me perturbem os sonhos maus e os maus pensamentos, e que seja a minha cama plena diante de ti. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Bendito sejas tu, eterno, que iluminas todo o universo com a tua glória. Eterno, abençoa cada um de nós, Hashem. Te damos graças por cada irmão que está conosco aqui, em nome de Yeshua, que a tua misericórdia venha sobre eles, Hashem. Te peço uma bênção especial sobre a vida do Rosh Ezequiel, que veio lá de Capão de Canoa, Hashem, até São Paulo, nos abençoar com seu trabalho. Uma bênção especial sobre Antônio, em nome de Yeshua, o Shmash Antônio, Hashem, que veio lá de Capão da Canoa para nos ajudar em São Paulo. Em nome de Yeshua, abençoa suas famílias, Hashem. Abençoa suas vidas, Hashem. Abra as portas do céu para os teus servos. Abençoa o Senhor com as ricas bênçãos de Avraham Avinu em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoa todos eles naquela sinagoga, Hashem, em nome de Yeshua. Abençoa a sinagoga de São Paulo, a Britolândia de São Paulo, que fez o seu primeiro serviço num lugar fixo, no Bom Retiro. Que a tua misericórdia venha sobre nós, Hashem. Venha nos salvar, venha, Senhor, trazer uma grande tzedakah, Hashem, para que possamos sair do vermelho e que possamos ser abençoados, Hashem, em nome de Yeshua, para que aquelas portas sejam abençoadas e todos aqueles que entrarem naquelas portas sejam abençoados, Hashem. Abençoa também a Britolândia de Joinville, Hashem, que a tua misericórdia venha sobre nós. Abençoa o Rosh Sandro, Betzalel, toda a sua família e todos aqueles que estão congregando aqui em Joinville. Abençoa-nos, Senhor, com as bênçãos, Senhor, que tu tens para nós. Abençoa também esse trabalho da Rede Vertical, Fabiano Felipe, sua família. Hashem, abre as portas para o teu servo e que possa vir em abundância, Hashem, as bênçãos sobre o teu servo. Tu conheces todas as necessidades de todos nós, Hashem, mas o Senhor sabe a hora certa e nós aguardamos, Senhor, segundo a tua vontade, porque nós somos, Senhor, teus servos, Senhor. Que venha sobre nós a paciência, que venha sobre nós a força, que venha sobre nós a revelação, que venha sobre nós as tuas brachot espirituais, que venha sobre nós as tuas bênçãos físicas, Hashem. Em nome de Yeshua HaMashiach nós te pedimos e confiamos. Amém, amém. Baruch Hashem. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o dia do retorno da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Tem mais música, a melhor estação do ano, verão, Vertical FM. Vertical. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville.
Baruch Hashem, finalizando mais um programa Yom HaTeshuvah. Eu gostaria de mandar um abraço aí para o Humberto, né, Parras, que esteve ali conosco também na Britolan, no domingo trabalhando bastante. O Paulo, que estava também junto, né, o Israel, o irmão também que veio com o Humberto, não me recordo o nome dele agora, me deu um branco, né? Que o Eterno possa abençoar, né? A esposa do Israel, a Regina, né? Todos os irmãos que trabalharam, o Bruno também, que trabalhou essa semana inteira, para que a gente pudesse estar fazendo o nosso Shabat, que foi maravilhoso em São Paulo. Um grande abraço a todos. Semana que vem nós teremos nesse Shabat também, ali em São Paulo, né? Teremos aqui também em Joinville. Baruch Hashem, que o Eterno possa abençoar a cada um de vocês. Grande abraço, até semana que vem. Semana que vem, quarta-feira, das 20 às 22 horas. Temos um compromisso juntos aqui para estudar as Kehilot de Apocalipse. Vou estar aqui com vocês. Até lá, permitindo o Eterno. Shalom, shalom. Você ouviu o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno. A apresentação Rosh Maurício. Realização Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno. Vertical FM. Vertical.